Olá, bom dia, turma 231, Colégio Santa Marta. A gente está começando mais uma manhã de aula. Hoje é dia 28 de agosto, estamos numa sexta-feira. Então, nós iremos dar sequência aos nossos estudos e iremos discutir basicamente a sequência do período militar, o período de abertura, a tentativa de abertura do regime no retorno para a democracia, no retorno para um governo civil no Brasil. Bom dia, Carol. E nós vimos, né, na aula passada até o esgotamento do milagre econômico, né, o esgotamento dessa política que foi extremamente contundente, uma política num Brasil onde não havia nem um respiro, nem um pingo de democracia por conta do ato institucional número 5. Né? Então, vamos viver um intenso período de pressão associado a uma elevada taxa de crescimento, que foi um crescimento um pouco, digamos assim, frustrado, porque houve toda a crise do petróleo internacional, a crise da OPEP, né, do aumento considerável do preço do petróleo, e por isso o Brasil entra numa queda livre. Começa a sofrer pressões internas por conta disso e também pressões externas, né? Quer dizer, os Estados Unidos já não estão mais tão contentes assim com o comando do regime militar no Brasil, uma vez que o comando da linha dura não é um comando que seja próximo, né? Seja alinhado, seja pautado pelas ideias liberais, e sim o comando militar no Brasil com a linha dura é um comando nacionalista. Então, seria isso. Hoje, então, nós começaremos a falar sobre o momento da abertura, a abertura política, a abertura que vai ser lenta, mas vai ser importante. Bom, pessoal, sobre a aula de hoje, então está esclarecido. Só queria organizar com vocês a semana que vem. Né? Então, na semana que vem, nós teremos o seguinte: na segunda-feira, nós iremos fazer uma revisão de conteúdos, certo? Então, todos vocês estejam preparados, venham com perguntas, né? Algum questionamento, enfim, sobre o conteúdo do primeiro trimestre. Então, faremos essa revisão, porque a nossa prova, se eu não me engano, é na próxima sexta, né? Daqui a uma semana. Né? Daqui a 7 dias, então. Deixa eu tirar aqui, senão vai ficar tocando o tempo inteiro. Então, para que a gente possa fazer uma revisão, né, e aproveitar essa revisão, venham com perguntas. Né? Eu vou fazer, obviamente, em cima daquelas ponderações que eu passei para vocês, ponderações do primeiro trimestre, então, e era isso. Alguma dúvida? Tudo bem com vocês? Estão bem? Tudo jóia? Que ótimo, né? Então, que bom que estão bem, né? Vamos então para a nossa aula. Hoje a gente está com 11 alunos presentes aqui. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula. E vamos nessa, né? Então, quem é esse cara que assume, né? Ernesto Geisel, né? O Geisel. Geisel é até nome daqueles monstros, né? De filme de terror, né? Geisel. Então, o Ernesto Geisel, ele é um cara que estudou aqui no Colégio Militar de Porto Alegre, ali no Brick da Redenção, aquele colégio grande que tem ali, né? Ele estudou no Colégio Militar de Porto Alegre, ele era um político alinhado à escola da Sorbonne, então ele era um cara que tinha, né, toda a ideologia liberal, né, um militar que tinha uma certa capacidade de argumentação, uma capacidade de estabelecer o diálogo, mas vejam bem, não deixou de ser um governo truculento, né? Pelo contrário, continuou a ser um governo que impunha aí uma força, né, de restrição também bem grande na população brasileira. Então, rapidamente, eu vou dividir com vocês a nossa tela para que a gente possa continuar com as nossas apresentações aqui. Vamos lá. Não é isso aqui. Aqui.
Mais alguém querendo entrar aqui? Vamos ver. O Carlos. Então, vamos lá. Aqui. Ernesto Geisel. Então, ele assume o poder no Brasil de 1974 até 1979, e ele vai ter uma tríade, assim, né? Que eu acho que se vocês têm que tentar, se por um acaso numa prova de vestibular ou numa prova de Enem aparecer uma questão assim, com essas três palavras, né? Lenta, gradual e segura, vocês têm que gravar isso. Isso é Ernesto Geisel. Por quê? Porque ele vai promover uma abertura lenta, uma abertura gradual, para que ela seja uma abertura segura. E que abertura é essa que eu estou falando? É a abertura para a democracia. Eu estou abrindo, né, a sociedade, né, novamente entregando a sociedade, tirando a sociedade da obscuridão, né, tirando a sociedade do momento de amarras, ditatoriais para a democracia. E vejam bem, né, é uma questão assim de cautela, né? Ora, por que ele vai fazer uma abertura vagarosa, né? Gradual? Porque ela precisa ser segura. O Exército jamais iria fazer uma abertura abrupta, né? Ou seja, de uma hora para outra, eleições diretas. Não, porque isso iria promover na população, obviamente, uma fúria tremenda em relação às Forças Armadas, né? Então, o que acontece? Durante este prazo, este longo prazo, de 74 até 85, né, que vão ser o último presidente militar, depois ainda tem mais um, além do Ernesto Geisel, que é o João Batista Figueiredo. Esse processo ele vai ser demorado, ele vai ser aos poucos. Então, a gente vai observar, por exemplo, que ele vai devolvendo alguns elementos, né, de participação popular, né, que esses elementos eles vão sendo usufruídos também de maneira muito cautelosa pela população. E a gente vai observar isso no na nossa aula de hoje. Então, antes da gente começar, olhem bem aqui. Nós estamos, aliás, o Brasil, desde que nasceu, o Brasil está numa crise econômica. Vejam bem, a gente está numa crise econômica aqui. Mas a gente vinha de um momento, né, de crescimento econômico de 10% ao ano, né, que foi justamente naquele chamado milagre econômico, né? O Brasil tinha crescimento, um crescimento absurdo. Obviamente que depois da crise do petróleo, o Brasil começa, então, a ter que buscar alternativas. E aí, olhem só, olha que legal, gente. Isso é uma coisa importante que o Exército fez. Vejam bem, nós vamos começar um programa chamado Pró-Álcool. O que significa isso? Isso é um programa de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia própria. É o Brasil que inventa essa parada. Quer dizer, o Brasil inventa um combustível que é o álcool, né, que a gente vai chamar hoje, né, que é um dos combustíveis que tem à disposição da população. Como é que é o nome? Etanol, né, que é o etanol. Então, o pró-álcool, ele obviamente tem um pouco de petróleo, porque vai um pouco de gasolina, mas a 80% ou 70% da composição deste combustível é, né, advindo do quê? Da cana-de-açúcar. Cara, o Brasil foi um dos maiores exportadores de cana-de-açúcar do on the round the road. Então, obviamente, isso vai ser importantíssimo para a economia brasileira, né? Então, a gente vai ter aí o Pró-Álcool como um programa de desenvolvimento de tecnologia brasileira. É uma alternativa para quê? Velho, não tem petróleo, o petróleo está muito caro, então eu vou ter que ter o álcool. E aí, gurizada, pode conversar com o pai de vocês. Cara, os carros a álcool no Brasil era uma jossa. Aqui no Sul, por exemplo, para te sair de carro tranquilamente, tinha que deixar o carro ligado, acho que uma meia hora, uma hora antes, para ele esquentar o motor, para ele poder funcionar, senão ele apagava. Conversem com o pai de vocês, era bem assim. Inclusive tinha um Gol, que era o Gol batedeira, que tu tinha que puxar uma alavanca e deixar ele ligado. E aí o cara acordava, tipo, o cara tinha que começar a trabalhar às 7, o cara acordava às 5h30, ligava o carro e tal, e deixava lá o carro funcionando até ele sair. Olha que absurdo. Mas foi importante. O Brasil começa, inclusive, escutem o que eu vou dizer, o Brasil começa neste instante a exportar tecnologia. O Brasil nunca
Nunca na história desse país o Brasil havia exportado tecnologia. O Brasil só exportava o quê? Grãos, grãos, grãos. Produtos que a gente vai chamar de commodities, né? Produtos, então, primários. Agora não. Agora o Brasil começa a exportar tecnologia. Então, o governo militar, este modelo da Sorbonne, ele vai lançar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. E agora eu quero que vocês observem a tela. A tela. Olhem a tela que eu vou fazer. Eu vou voltar lá no início, ó. No início do governo militar. No início dos nossos slides. Aqui, ó. Então, o primeiro presidente que foi Castelo Branco, lançou um plano de ação econômica do governo e este plano de ação econômica do governo, ele vai ser lançado somente depois, lá com o senhor Ernesto Geisel, o segundo plano de ação, segundo plano nacional de desenvolvimento. Por quê? Porque esse plano era da Sorbonne. Era ela, a Sorbonne, que tinha um projeto, e esse projeto era um projeto liberal, era um projeto de alinhamento com os Estados Unidos. Então, vamos lá. Manutenção do modelo anterior, novos empréstimos vão ser buscados no exterior, mais importações. O que é mais importação? O Brasil vai comprar mais de fora, né? Então, vejam que o Brasil vai, de novo, largar de mão essa coisa do nacionalismo e vai começar a buscar elementos de fora para dentro, vai buscar novos mercados para exportar as suas produções, né? Então, o Brasil já está exportando tecnologia, vai buscar mercado para exportar tecnologia. Aqui tem uma coisa interessante que o Brasil vai fazer, e a gente já vai falar sobre isso, que é exportar, por exemplo, o Brasil vai exportar material bélico. O Brasil vai começar a exportar material bélico. O exército brasileiro vai exportar, por exemplo, tanques de guerra. Justamente para onde? Para a África, que estava em crise, que estava em guerras, vários países africanos se tornando independentes. E aí, por que a África, por exemplo, os africanos não compram um tanque de guerra, professor, dos Estados Unidos? Cara, o tanque de guerra dos Estados Unidos é muito cheio de tecnologia, ele é muito caro. Então, tipo, para tu fazer um tanque de guerra dos Estados Unidos andar, tu tinha que apertar 350 botãozinhos piscantes, né? Tu tinha que acessar um computador de bordo, né? Tinha ar-condicionado. Cara, o tanque de guerra do Brasil é o seguinte, ele tinha o mesmo efeito, né? Que era ser blindado. Segundo, ele tinha uma alavanca, uma marcha, primeira, segunda e terceira, um buraco para tu olhar para onde tu tá indo, né? E uma metralhadora e um canhão. Ponto. Era isso. Então, ele tinha uma tecnologia simples, ele era prático e, por isso, então, ele era barato. E, por isso, então, ele ganhava mercado. Então, o Brasil começa a exportar, inclusive, material bélico, né, para os conflitos aí. Vai ter conflitos na Líbia, vai ter conflitos no Oriente Médio, obviamente, e conflitos na África. Então, mais importações, busca e tentativa de substituir as importações. Nós vamos ter grandes obras que eu falei para vocês, entre elas a usina de Itaipu, está aqui ó, do lado, né? A usina de Itaipu foi uma grande obra construída. Começou no governo Médici, né, o desenvolvimento, e vai terminar aí no governo do senhor Geisel, né? A Itaipu, ela na verdade era uma das maiores do mundo, né? Sem dúvida alguma. Vocês foram para Itaipu ano passado, pessoal? Eu não me lembro. Não? A gente não. Pois é. Então, a gente esteve lá e aí eu contei a história lá sobre a produção da usina. Essa usina foi uma coisa absurda que o governo, um canteiro de obras gigantesco que não parava nunca, era noite e dia funcionando. Então, como ela é uma usina muito grande, ela causou um impacto ambiental tremendo na região, né? Mas ela teve também muitas compensações na região. Enfim, passou por uma crise tremenda de seca agora, né? A gente está acompanhando a seca no Paraná, que foi muito forte, né? Mas ela continua sendo importante. E ela é também ela é dividida com o Paraguai, né? Aliás, o Paraguai tem a maior parte da produção de energia para o seu território. Então, nós temos aqui mais obras faraônicas, como a usina de Tubarão, no Espírito Santo. Vejam que muitas usinas hidrelétricas. E por que isso? A produção de energia. Justamente porque o Brasil crescia em termos industriais. Então, ele precisava gerar energia. Então, a gente vai ver
produção de energia elétrica, ferrovias, né, justamente para deslocamento, principalmente no estado de Minas Gerais, né, a Açominas, né, ferrovia de aço, que foi interrompida em 79, mas tudo isso era importante por deslocamento de minério. O Brasil é um grande exportador de minério e também produtor de energia. E aí vem um grande acordo furado, que é este acordo, né, nuclear com a Alemanha. O que foi o acordo nuclear com a Alemanha? A construção de oito usinas nucleares no Brasil. Nós temos a construção de Angra 1, que foi feita durante o regime militar. Só que é o seguinte, né, gurizada? Essa tecnologia é o FUCA. É o FUCA da tecnologia nuclear. Então, vejam bem, o que os alemães fizeram? Os alemães, tipo, não funciona mais aqui, tem pouco efeito, causa, né, muito risco, então a gente vai vender essa tecnologia. E aí o Brasil foi lá e comprou a tecnologia nuclear. Quer dizer, é um investimento extremamente grande que a gente fez para trazer essa tecnologia para o Brasil, que é uma tecnologia importante, de fato, mas ela é uma tecnologia que eu não tenho o que fazer com o lixo produzido por ela. Né? Eu não tenho onde botar o lixo nuclear. Né? Se dá um bode aí, né? Se dá um problema, é uma crise ambiental tremenda. Então, o Brasil importa a Angra, nós temos Angra 1 e Angra 2 funcionando, né? Aqui está apenas um realmente começou a funcionar neste momento histórico, né? Mas era um projeto para 8 usinas. Hoje o mundo, inclusive a Alemanha, já tem um projeto discutindo, né, o fim do investimento nas energias nucleares. Né? Quer dizer, hoje já se pensa em produzir uma energia muito mais limpa, e aí a gente fala de energia eólica, enfim, das correntes marítimas e assim por diante. Nós temos nesse momento eleições parlamentares em 1974, então olhem bem, olhem só, é um momento, já é o primeiro indício de abertura. Então coloquem ali, eleições parlamentares, já escrevam aí. É um indício da abertura política. Então é a primeira promoção de eleições vão ser em 1974. Fim da censura prévia aos meios de comunicação. E aí, imagina o seguinte, tu bate no teu cachorro, no teu gato, tu bate nele o tempo inteiro tu bate no teu bichinho. E aí, quando tu resolve fazer um carinho, o teu bichinho corre de ti. Por quê? Porque ele está acostumado a apanhar sempre, né? Então, vejam bem, quando o governo anuncia o fim da censura prévia, cara, fica todo mundo com 2 pés atrás. Tipo, não, isso não está acontecendo. Só que assim, a proposta de devolução do Brasil à democracia era uma proposta da Sorbonne. Era uma proposta dos militares que tinham um projeto liberal. Os militares da linha dura nunca engoliram o fato do Brasil ser devolvido para a população, né, para os civis. Nunca engoliram. E no submundo, né, digamos assim, do regime militar, o regime militar ele está impregnado de cargos de militares por todos os cantos, né, vícios militares em todos os órgãos de repressão e tal. Nós vamos continuar com o quê? Com as torturas. Nós vamos continuar com a política de perseguição e de censura. Tanto é que nós temos o assassinato do jornalista que foi torturado, o senhor Vladimir Herzog. Todos estão vendo a foto do Vladimir Herzog aqui? Né? Vladimir Herzog foi preso, né? Ele foi o laudo pericial dele, né, da sua morte, né, constatou que ele tinha muitos hematomas pelo corpo, né, sinais de tortura, mas sem dúvida alguma o seu laudo da morte foi enforcamento. Agora eu pergunto para ti, qual a pessoa que vai se enforcar de uma janela onde ela fica ajoelhada? Olha a foto que o Exército publicou do cara se suicidando. O cara está com uma cadeira, inclusive, uma cadeira na frente dele, né? Uma cadeira meio que tapando aqui o joelho, e o cara está enforcado numa janelinha que ele em pé, né? Não tem cabimento um cara se enforcar dessa maneira, gente. Ninguém morre dessa maneira. É óbvio que esse cara foi colocado ali naquela condição, né, depois, obviamente, de estar morto, né? Morto pela tortura, inclusive. Né? Então, vejam que isso vai ser um escândalo, né? Porque a lei
do fim de censura já tinha sido proferida, né? E o Vladimir Herzog, então, foi morto, né? Como um ato de censura, porque ele era um jornalista. Em janeiro de 1976, nós temos o assassinato do operário Manuel Fiel, filho, também torturado. Demissão, então, do Ednardo Dávila Filho, que era o comandante do 2º Exército. Esse cara era o responsável pelas torturas e tudo, né? Então, esse cara, ele estava em dissonância, né? Ele estava desassociado da política de abertura, porque ele estava agindo como se ele estivesse no período ainda do Médici, né? Ele era extremamente violento, né, as suas ações. Nós temos em 76 uma lei chamada Lei Falcão, que limitava a propaganda política. Então era uma lei assim, ó, ficava uma imagem do político e subia um letreiro sobre o candidato, né, que estava ali fazendo a sua propaganda. Então, vejam, a propaganda política ela não poderia ser veiculada com movimento, ela não poderia ser veiculada com áudio e simplesmente apenas com a imagem e um texto. Mas já era alguma coisa, né, para se comemorar da liberdade. Pelo menos ali, os partidos políticos poderiam, então, se comunicar com as pessoas através, então, da televisão ou através do rádio, né, com o áudio do texto sendo lido. Em abril de 77, nós temos um plano econômico chamado Pacote de Abril. Este Pacote de Abril, ele promove, entre outras coisas, o fechamento novamente do Congresso Nacional, o mandato presidencial vai a 6 anos e nós temos a criação dos senadores biônicos, né, os senadores que vão ficar vitaliciamente no poder. Em outubro de 78, justamente 10 anos depois, nós temos o fim do ato institucional número 5. Agora eu pergunto para vocês, por que será que foi fechado o Congresso Nacional? Olha só, acabou o AI-5. Se acabou o AI-5, todo mundo tem os direitos políticos. Mas antes de acabar o AI-5, os caras fecharam o Congresso Nacional. Aonde que a gente bota a boca no trombone, Yuri Lucena? Aonde que as pessoas que são escolhidas, né, Yuri, tu que já tem experiência aí de, né, ter participado de vários eventos aí na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados e tal, é justamente na tribuna do povo, né, onde se faz as leis, no Congresso, onde justamente se fala sobre as questões do povo. Então os caras deram o jeito de fechar o Congresso antes e depois abrir para a liberdade, né, jurídica das pessoas, decretando o fim do ato institucional número 5. O fim do ato número 5 devolve todos os direitos civis à população. Ou seja, todo mundo tem direito de ir, de vir, todo mundo tem direito de falar, todo mundo tem direito de se manifestar. Fala, Yuri. Agora eu fiquei com uma dúvida ali. Tu colocou ali na sua aqui embaixo, ali no início das greves, teve a questão do sindicato, né, onde o Lula entra. O Lula começou com os movimentos dele depois do AI-5 ou foi já dentro da ditadura que ele começou a ficar um cara popular? O Lula aparece no movimento sindical justamente no final do AI-5, né? Que é nos anos 70, nos 79, 78, 79, quando é permitida a organização sindical. Então, as organizações sindicais, né, elas se formam ali na região que a gente conhece hoje como ABCD paulista, né, que é uma região extremamente cheia de fábricas em São Paulo. É ali que ele se projeta enquanto um organizador de movimento, né? Então, ali ele vai organizar os movimentos sindicais para melhoria nos salários, né? Melhoria na condição de trabalho, melhoria na condição de transporte, né, dos trabalhadores das suas casas até as fábricas. Então, são questões assim, ele não vai, no movimento sindical, combater o governo, não é o governo. Ele vai, junto ao movimento sindical, estabelecer uma tentativa de diálogo com o patrão dele. Aliás, os patrões, né, desse povo todo, dos sindicatos, eles são as grandes multinacionais, né, pessoal?
Então, eu estou falando aí da Volkswagen, né, que é alemã, eu estou falando da GM, né, que é General Motors, né, que é americana, estamos falando da Fiat, por exemplo, que é italiana, né, da Chrysler. Enfim, eu estou falando das grandes empresas internacionais que, de certa maneira, atuam no Brasil, né, com uma legislação, obviamente, nossa, mas muitos direitos ainda a serem pleiteados pelos trabalhadores, como, por exemplo, proteção no trabalho, né, a questão das EPIs, né, a questão das férias, né, do pagamento justo do fundo de garantia. Muitas empresas não pagavam o fundo de garantia adequadamente. Então, todas essas lutas dos trabalhadores vão ser aí, de certa maneira, organizadas pelos sindicatos, né? E o Luiz, ele vai aparecer aí nesse momento, né? O Lula aparece aí, ele se projeta enquanto um cara que tem uma certa eloquência verbal, né? Agora, a gente não pode esquecer também que ele era uma pessoa, ele fez o curso técnico, né? O que nós fizemos de ensino médio, na verdade, ele fez como curso técnico. Então, ele não tinha uma formação letrada, né, que a gente chama de científica, né, como vocês estão fazendo no terceiro ano. Ele tem o curso técnico de tornearia mecânica. Então, obviamente, né, ele vai ser um cara muito achincalhado, né, pelo poder da direita, né, que apoia, de certa maneira, o regime militar, como é um cara, é um populacho, né, é um cara analfabeto. Isso a gente vai ouvir muito, né, a ser falado do Lula, né? Vamos lá, continuando aqui. Então, no fim do governo, o fim do governo do senhor Geisel, né, é um governo então repleto de greves, né? De greves justamente dos sindicatos paulistas querendo mais, né, respeito. E aí eu indico um filme aqui que é esse aqui, ó. Eles não usam black tie, né, que é um filme também que vocês vão encontrar no YouTube, acho que tem livre e tal, ou também, se vocês quiserem, vocês podem encontrar esse filme no Netflix. Né? Governo João Batista Figueiredo, e aí sim, pessoal, é o governo, digamos assim, o mais extenso, né? O tempo maior de governo, é o governo que vai de 1979 a 1985. É este cara aqui, ó, né, que adorava cavalos. Ele chegou a dizer uma frase que é incrível, né? Eu prefiro 1000 vezes os meus cavalos do que o povo brasileiro. Para te ver como esse cara era um cara querido, né? Então, olha só, ele prefere 1000 vezes o cavalo do que o povo brasileiro, é ótimo. É um governo, então, que é de um cara extremamente tosco, que não tem uma relação muito boa com a população, sei lá, com as pessoas, né? Não desprezando o cavalo, também acho um bicho adorável, mas eu adoro também o bicho humano, né? Mas vamos lá. A conclusão do processo da abertura política vai ser feita com ele. Muitos teóricos, né, o próprio exército não acreditava que o João Batista Figueiredo teria capacidade para terminar o governo militar, né, de maneira a abrir para a política democrática novamente. Mas ele vai fazê-lo. Nós passamos por uma crise econômica permanente, inflacionária, um desemprego gigantesco. O Brasil foi buscar mais empréstimos com o Geisel, né? Lembra o que eu falei agora há pouco? Pois esses empréstimos eles vão ser com juros altíssimos. A década de 80, queridos, a década de 80, a inflação vai disparar. Vocês sabem que hoje a inflação no Brasil, o ano passado, este ano, a expectativa é que seja 13%. Olha aqui o rabo do dragão. Nós chegaremos a 224% em 1983, gurizada. É muita coisa. A inflação é muito grande. Então, a década de 80, ela tem um apelido. E aí eu peço para que vocês peguem a caneta novamente e escrevam. A década de 80, em termos econômicos, vai ser conhecida como a década perdida. 1980, década perdida em termos econômicos no Brasil. E por que vai ser tão horrível a inflação no Brasil? Justamente porque nós vamos entrar na segunda crise do petróleo internacional. O Brasil não havia nem se recuperado da primeira, quanto mais da segunda crise do petróleo. Então,
queridos, esta é a grande missão, né, do senhor João Batista Figueiredo. Então, o Figueiredo, né, ele vai cometer excessos, né, ainda no submundo, digamos assim, da política militar. Nós vamos ter alguns excessos do próprio governo em relação à população, né, mas nós temos importantes leis de retorno à democracia. Então, vamos lá. Primeira, está em negrito, já anota. Em agosto de 79, a lei da anistia. Essa lei previa o seguinte: todas as pessoas que foram enviadas para fora do Brasil, que foram expulsas do Brasil, poderiam retornar ao Brasil. Poderiam voltar ao Brasil. Então, imaginem assim, ó, nós temos um sociólogo chamado Betinho, nós temos o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, um importante político. Nós tínhamos vários artistas, né, como o Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, nós tínhamos a Gal Costa, nós tínhamos o Fernando Henrique Cardoso, que era um jovem político, né, sociólogo, que estava exilado no Chile. Então, várias pessoas poderiam voltar para o Brasil. Desde que todos esses exilados, e aí está a grande pegadinha, né, a lei da anistia ela é sacana, porque todos os exilados poderiam voltar, desde que nenhum deles teria direito de reivindicar algum direito ou alguma coisa que aconteceu com eles. Por exemplo, voltei surdo porque eu fui torturado e me deixaram surdo, perdi a audição. Eu vou reclamar para o Estado que eu não tenho, que eu sou surdo porque eu sofri tortura. Não pode. Eu voltei, mas eu sou estéril porque eu perdi a capacidade de ter filhos, cara, né? Eu não sou mais... porque me estragaram o meu órgão, enfim, né, genital. Isso acontecia com choques, né? Isso acontecia com N formas de torturar. Você não tem direito de reclamar nada. Eu tenho problema psicológico, eu não posso ouvir nenhum barulho que eu não fico acuado, eu tenho pânico porque eu sofri tortura e perseguição no regime militar. Não pode reclamar. Não pode reclamar. Então vejam, a lei da anistia, ela permite o retorno, mas o retorno o quê? Pianinho, quietinho, certo? Muito bem. Nós vamos ter aí o grande movimento de abertura política. Então, acompanhe comigo isso aqui, e isso aqui vai ser a última coisa que eu vou falar hoje, porque nós estamos terminando a nossa aula, e essa aula, então, vai ter que ser retomada no próximo encontro. Vejam bem, nós temos aqui a formação, em 1979, do movimento pluripartidarista. Então, lembram que o ato institucional número 2 criou o bipartidarismo no Brasil? Foi feito por um cara chamado Golbery do Couto e Silva. Pega a tua caneta. Vai ser o mesmo cara que vai criar o quê? Vai criar o pluripartidarismo. E vocês lembram por que ele criou o bipartidarismo? Para justamente confundir, para deixar desarrumada a oposição, né? Junta todo mundo que tem ideias diferentes em um partido só para desorganizar a oposição. Pois agora, queridos, com o pluripartidarismo, o Golbery do Couto e Silva pensa a mesma coisa, só que agora ele faz o contrário. Ele divide o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, para que esse dividido não tenha poder de resistência aos militares. Então, olhem bem o que vai acontecer. O MDB será dividido o MDB será dividido em vários partidos, né? Vamos dizer, PP, Partido Popular, com Tancredo Neves, né? Que é o cara aquele do Congresso, que deu golpe, que é o avô do Aécio. O MDB, né, vai se tornar PMDB, vai colocar um P na frente, né? Hoje ele já é MDB de novo, né? Que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, com o senhor Ulisses Guimarães. A gente vai falar sobre o Ulisses mais adiante. Esse partido aqui, ó, o PMDB, é o maior partido que se forma, é o mais, digamos assim, conhecido, que fica depois do pluripartidarismo. Justamente por quê? Porque ele traz a legenda do MDB. Mas nós temos o PTB, que seria o antigo partido do Getúlio Vargas, porém, só que não, porque ele vai ser credenciado com Ivete Vargas, que tinha outros propósitos que não eram os propósitos de Vargas, né?
é filha do Vargas, mas o PDT, sim, esse sim, do Leonel Brizola, ele retoma toda a luta, né, do partido do varguista, né? Então, o PDT seria este partido, então, herdeiro do Leonel Brizola. E o PT, que surge também como um partido do sindicalismo paulista. E aí, respondendo para o Yuri, né? Os movimentos surgem em 78, 79, lá, né, Yuri? E o PT se forma em 1980, justamente um ano depois aqui do pluripartidarismo. E lá, né, no campo da Arena, na Arena nós temos dois partidos apenas, né? O PDS, que seria o Partido Democrático Social, que seriam todos os políticos conservadores e de extrema direita e de direita, e o PFL depois, que é o Partido da Frente Liberal, que depois vai ser o PL, né? Que é um partido, então, que surge em 1984, já no finzinho do regime militar. Certo, pessoal? Bom, nós temos outros momentos de abertura. Nós vamos ver que esses momentos de abertura vão ocorrer em determinado momento. A gente vai ter a sua campanha das diretas, mas tudo isso a gente vai ver no nosso próximo encontro, porque já não dá mais tempo. Então, nós vamos continuar com o governo João Batista Figueiredo no nosso próximo encontro. Essa aula, então, nós ficamos basicamente com o governo Geisel e o processo de abertura, né? E na aula que vem a gente retoma com a continuação do governo João Batista Figueiredo. Lembrando que a próxima aula que nós vamos falar sobre regime militar não é na próxima semana, e sim na outra semana, ou seja, na 25ª, porque na próxima semana é a semana da nossa revisão e a semana da nossa prova do primeiro trimestre. Tá bom? Eu vou tirar uma foto aqui para fazer a chamada. Sorriam. Isso. Ah, garoto. Muito bem. Então, excelente fim de semana para todos. Bom estudo, né? Vocês vão começar um monte de provinha na semana que vem. Pergunta, Carol. A Júlia mandou uma pergunta se tu pode postar os slides. Sônia, tu vai disponibilizar esses slides na Iônica depois? Posso colocar esses slides sim, tá? Lembrando que todas as aulas, todas, estão gravadas no prof.jairobrum lá no YouTube, né? Então, se vocês perderam alguma coisa, podem acessar lá, compartilhem o vídeo, enfim. Mas eu posso deixar, sim, esse slide lá na Iônica, tá bom? Então, excelente fim de semana para todos, um grande beijo, se cuidem! Tchau! Tchau! Valeu. Valeu!